seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Transmissão Direitos Humanos, o nosso podcast para pensar em estratégias de luta por direitos e nutrir afetos. Eu sou a Raquel da Cruz Lima. Eu sou a Suhaili Youssef, e esse podcast é também produzido juntamente com a Luísa Luz para compartilhar ideias sobre direitos humanos e te convidar para refletir sobre a prática ativista. Aqui, a gente entrevista pessoas que fazem a prática em direitos humanos e têm experiências bacanas para compartilhar. Em tempos difíceis como agora, tirar momentos para parar para pensar e estar próximo dos nossos companheiros e companheiras de luta é super importante e fortalecedor. E o programa, como você já sabe, nosso ouvinte, sempre começa refletindo sobre algum tema importante da luta por direitos, tendo como referência algo interessante que lemos, vimos ou ouvimos. Vamos lá, então? Hoje a gente vai falar de 2 episódios de janeiro de 2020 de um podcast gringo que chama The New Yorker Radio Hour, que trata de encarceramento em massa e também de como seria o mundo sem prisão. São 2 episódios e esse podcast foi uma recomendação de uma amiga nossa que também é defensora de direitos humanos, a Gabriela Ferraz, justamente porque a gente trabalhou junto em projetos que buscavam promover o desencarceramento. Partindo dos dados que mostram a dimensão absurda do encarceramento nos Estados Unidos e do recorte racista que ele tem, o primeiro episódio está ancorado em reforçar a necessidade de se pensar a justiça criminal a partir de 3 grandes momentos. Em primeiro, uma entrevista com a Michelle Alexander, autora do livro A Nova Segregação, Racismo e Encarceramento em Massa, uma entrevista com um poeta e defensor público que ficou preso quando ainda era adolescente e algumas conversas com um homem que acabou de ser solto após passar 2 décadas preso. Acho legal a gente destacar aqui que a entrevista da Michelle Alexander, porque o livro está completando 10 anos da sua publicação e só em 2017 ele foi traduzido e lançado no Brasil. Esse é um livro que ele teve uma grande influência no debate público norte-americano, mas também em todo o mundo, para discutir as reformas do sistema de justiça criminal nos Estados Unidos, quando mostrou que o encarceramento em massa se organiza por meio de uma lógica abrangente e bem disfarçada de controle social racializado, que funciona de maneira semelhante ao sistema Jim Crow, de segregação, abolido formalmente nos Estados Unidos apenas no ano 1960, após um movimento muito forte e ativo pelos direitos civis. Eu acho que um dos pontos mais interessantes do livro dela e da fala dela no podcast é entender que a crítica ao encarceramento não se limita à prisão em si, mas que pensa toda a dinâmica que acontece desde as ruas, sobre a forma como as pessoas negras são paradas e revistadas e os diversos mecanismos de punição além da própria prisão. E eu acho que isso é muito rico para refletir sobre o nosso próprio sistema, porque apesar de muita gente admitir no Brasil que o nosso sistema prisional é insustentável como ele está, com frequência essa crítica parece que se restringe à falta de condições de salubridade do cárcere, como se tivesse novas unidades, como se o espaço dentro das celas fosse menos ruim, então não existiria problema relacionado ao encarceramento. A própria Michelle Alexander, que se define como uma advogada de direitos civis, fala que ela nunca teve dúvida que o sistema de justiça atua de forma discriminatória, mas precisou de um grande despertar específico que levou ela a escrever o livro e entender o argumento principal de que existe uma estrutura legal que cria subcaça de pessoas e que esse sistema é a justiça criminal. Isso é muito diferente de dizer que existem problemas na justiça criminal porque se prende mal ou porque se acha alguns inocentes que estão presos. É um problema muito mais estruturante relacionado a uma dinâmica em que a lei pode criar uma categoria diferente de pessoas. E pra mim foi muito bom, assim, ter a oportunidade de ouvir a Michelle falando nesse episódio sobre como ela percebeu a questão que ela discute na obra. E ouvir isso, né, como veio o próprio despertar, como ela mesma fala pro tema, é porque também historiciza o debate sobre desencarceramento. Mostra como uma pessoa, como a própria Michelle, que trabalhava no terceiro setor com o tema de justiça racial, não tinha na agenda dela de trabalho o tema da justiça criminal. Ela trabalhava com justiça racial, ela sabia que o sistema de justiça criminal era discriminatório, mas não se via como algo integrante dessa luta por justiça racial até um determinado momento. Para ela, a mudança aconteceu depois do contato com inúmeras vítimas e especialmente depois do fracasso de tentar encontrar uma pessoa que pudesse ser vítima em ação coletiva que eles queriam apresentar contra um departamento de polícia e uma vítima que nunca tivesse sido presa, né, que pudesse ser levada a um julgamento sem ter um histórico anterior de prisão. E uma pessoa que mais marcou a Michelle, fez ela começar a ter essa reflexão, virou para ela e falou: olha, boa sorte então em tentar achar alguém no meu bairro que não tenha passagem pela polícia, porque todo mundo tem. Então a fala dele, né, também é bacana porque de uma só vez, né, mostra como tem um momento específico em que é incluída essa pauta da justiça criminal no debate de justiça racial, mas também como era problemática a forma como eles queriam estruturar um litígio estratégico, porque eles estavam preocupados
preocupados com o caráter racista da atuação da polícia, mas eles já tinham um caso pré-pensado que não tinha relação com as vítimas específicas, né? O caso que eles queriam apresentar exigia alguém que nunca tivesse sido preso. E essa pessoa não existe. Isso lembra muito as críticas, né? Que a gente sempre fala aqui no podcast sobre como o litígio estratégico, que não nasce baseado nas necessidades concretas das vítimas, acaba por não ser compatível com realmente uma defesa de direitos humanos aliada aos interesses das pessoas titulares desses direitos. Raquel, eu acho que tanto esse caso como a entrevista seguinte, eles vão ilustrar bem como a maneira de ter sido enquadrado pela justiça criminal impacta na vida das pessoas, inclusive em dimensões poucos visíveis. A gente discute aqui muito no Brasil a dificuldade das pessoas que saem do cárcere de encontrar um trabalho, ou mesmo da possibilidade de prestar um concurso público. E se você for pensar, inclusive, de todo o círculo social dessa pessoa se vê afetado. Quando a gente olha para as revistas que são realizadas nos presídios, para as pessoas familiares que vão visitar as pessoas presas. E a pessoa que fez a Michelle ter seus olhos abertos para a dinâmica da prisão, contou como que, por simplesmente ter tido uma prisão por drogas, ela não podia ter acesso a nenhum programa de moradia ou acolhimento. Nesse caso, ela nem menos tinha passado um período encarcerado, mas o fato de ter aceito, né, um probation, uma espécie de acordo que ocorre nos Estados Unidos, isso implicou no fechamento de portas de acesso ao direito. No segundo momento, ela viu ainda o Reginald Duane, que é um poeta e defensor público, que relatou os efeitos do cárcere na sua vida. Ele, depois, né, de passar anos presos, ele se formou em direito e buscou, né, ser inserido após a aprovação numa prova no BAR, que é a OAB, né, a Organização dos Advogados, no caso dos Estados Unidos. E como foi absurdo ele apresentar uma série de dificuldades para conseguir se inscrever no BAR, simplesmente por ter uma passagem no sistema de justiça criminal. Ele precisou, nesse caso, mobilizar toda uma rede de amigos para poder comprovar que ele era uma pessoa que estava inserida, uma pessoa que poderia ser socialmente aceita como advogado. É bizarro, né, ouvir essa expressão do socialmente aceito. E é, assim, deixando claro, então, que tem um contexto, assim, é absurdo, é completamente inaceitável. Tudo, então, que o sistema de justiça criminal cria, que o episódio imediatamente seguinte desse mesmo podcast fala só sobre a abolição da prisão, adotando um ponto de vista que assume que essa não é uma proposta utópica, mas sim um caminho imprescindível e muito concreto a se seguir. Então, o abolicionismo não é uma ideia utópica, distante, inalcançável, não, mas ela tem até um roteiro que começa pelo fim absoluto da criação de novas prisões, pela liberação progressiva das pessoas que estão presas e pela criação de novos mecanismos de justiça. Então, não é uma mera reforma, é uma transformação absoluta no sistema. Eu acho que é justamente olhar como não utópico e olhar para essa agenda que torna possível pensar o abolicionismo. E a gente sabe que a maioria das pessoas, ela tende a reagir a esse discurso da abolição das prisões como se ele fosse um sinônimo de não existirem mais mecanismos para lidar com conflitos sociais. E aí, na própria entrevista, no podcast, dois importantes argumentos interligados aparecem. O primeiro é aquela crítica que dizem que a gente não vai ter como lidar com os crimes violentos, né? Só que já existe um grande número de crimes, que são aqueles violentos que nunca chegam à justiça criminal e para os quais geralmente as pessoas forjam mecanismos de lidar com os conflitos, o que é fundamental. Um exemplo muito citado no podcast é próprio da violência sexual intrafamiliar e da violência doméstica. O segundo é que esses casos, que normalmente não são levados à justiça criminal, não é à toa, mas é por conta da lógica binária que opera no sistema de justiça criminal para resolver alguns conflitos. Quando o processo ele assume que alguém tem que estar necessariamente falando a verdade, o outro necessariamente tem que estar mentindo. Isso faz com que se aumente a vitimização, não cria espaços para atender e acolher as necessidades das pessoas envolvidas. Um dos comentários feitos foi muito sobre como mulheres se sentem inseguras de fazer denúncias muitas vezes e quando fazem, não se sentem acolhidas nesses espaços e aí elas vão buscar outros mecanismos para lidar com essas violências. E os mecanismos que são buscados são aqueles que efetivamente transformam a relação, impedem novas situações de vitimização. E aí, de novo, a ênfase que o que se fala não é sobre reformar, mudar pontualmente, mas é transformar a lógica, né? Inclusive, como você falou, né, Su, o problema é a lógica binária, então não tem como ser simplesmente diferente julgamento se ainda se mantiver polos opostos, né, dentro do conflito social. E aqui eu acho interessante falar, então, que o episódio destaca como uma das vias que pode ser interessante entre os mecanismos para superar o sistema de justiça criminal atual, a justiça restaurativa. O episódio deixa claro que esse não é o único caminho e a justiça restaurativa também é uma forma de responsabilização que tem aparecido no Brasil. Mas o que é bem importante do episódio, que eu acho que fica, né, como um lembrete pra gente aqui, é que não faz sentido falar de justiça restaurativa
como qualquer outro mecanismo se ele se mantiver dentro da lógica do sistema de justiça criminal. Então, com frequência, saem notícias na imprensa mostrando projetos interessantes no Brasil que tentam usar de forma piloto justiça restaurativa, em que vítima e ofensor se encontram, chegam a acordos, mas eles são feitos, muitas vezes, mantendo a mesma lógica do sistema penal e, sobretudo, selecionando casos que são mais merecedores ou menos merecedores de outro tipo de justiça. E isso mostra que as pessoas não entenderam qual é o problema. O problema não é que tem pessoas que cometem crimes com penas baixas, pessoas que são idosos e, portanto, seriam pessoas que sofreriam especialmente na prisão e que essas não devem ser presas. Ninguém deve ser preso. E só faz sentido falar sobre esses outros mecanismos se isso dá sentido a uma proposta de abolição da prisão. Não é criar um sistema paralelo para quem parece o réu inocente, né? Criar um novo sistema que transforme tudo para todas as pessoas, porque a justiça criminal é um sistema legal que cria subclasse de pessoas, né? Que cria categorias de sujeitos menos titulares de direitos do que outros. Então, vamos agora para a segunda parte e para nossa próxima entrevista, Raquel? Vamos lá, e fica aí a recomendação para quem entende inglês ouvir os episódios que são muito bons. A gente aqui deu só um gostinho do que está tratado no podcast. E a gente vai deixar também o link do livro da Michelle Alexander para vocês. Isso aí. E agora, então, a gente passa para a nossa entrevista, que hoje é bem especial, com a nossa convidada, Natália Oliveira, que é cofundadora da Iniciativa Negra para uma Nova Política de Drogas, cientista social e membro da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. A Natália também foi nossa companheira no ITTC, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, onde a gente trabalhou junto com o tema do desencarceramento. Bem-vinda, Natália. Obrigada por ter vindo. Bem-vinda, Natália. Olá, obrigada, meninas. Tudo bem? A gente queria começar, então, na verdade, pela iniciativa de criar iniciativa. Como você chegou a trabalhar com essa intersecção de temas, política de drogas e sistema de justiça? A iniciativa de criar a iniciativa é boa, né? E ela tem a ver com essa trajetória mesmo. Acho que nada é uma coisa que sai do zero, né? E não conta com acúmulos de outros lugares. Eu tô trabalhando com política de drogas, esse ano vai fazer 10 anos. Eu comecei com prevenção à juventude, logo depois entrei em redução de danos, fiz 6 anos no Centro de Convivência de Lei, trabalhando com populações em situações de vulnerabilidade, seja pop rua, e foi quando eu conheci esse cenário da Cracolândia, jovem medida socioeducativa. Foi na de Lei também que eu tive a experiência de ficar gestora, que então assim, quando a ONG é pequena, as pessoas têm várias funções, e ficar na gestão e captação de projetos foi uma experiência super legal, assim, que eu percebi que era possível desenvolver organizações sustentáveis para que a gente trabalhe com causas que a gente acredita. E saindo da de Lei, eu fui eu fui convidada para entrar no projeto de Gênero e Drogas. O ITTC estava com uma vaga aberta e era uma organização que tinha bastante acúmulo sobre violação de gênero no sistema de justiça e tinha um pouco menos de conhecimento sobre política de drogas. Então, eu falo que foi um encontro que deu match, porque eu queria conhecer muito mais sobre o sistema de justiça e a pauta de violação de gênero no sistema de justiça. Então, para mim, foi um outro processo de muito aprendizado, porque foram 2 anos intensos, né, de muita troca e, inclusive, de ver como conectar esses temas, né? A aproximação dos campos mesmos, o campo do cuidado, o campo que atua na pauta de redução de danos, a luta antimanicomial, com quem estava atuando na questão do desencarceramento e etc. E aí, disso, o que ficou mais configurado para mim, assim, foi perceber que em todos esses públicos, né? Seja no sistema de justiça, seja quem está sendo atendido pelo sistema SUS, SUAS, você tem um dado que sempre se repete, que as pessoas que mais estão precisando de acesso a direitos são pessoas, em sua maioria, negras, né? Então, o que configura a vulnerabilidade dessas pessoas é o fator racial. Então, eu e o Dudu, que somos os 2 cofundadores da Iniciativa Negra para uma Nova Política sobre Drogas, a gente tinha se encontrado lá atrás, há 5 anos, no Conselho Nacional de Juventude. O Dudu é da Bahia, então ele também já vinha apontando o quanto que as pautas de política de juventude, em especial o Plano Juventude Viva, para ele entrar, de fato, em alguma coisa que conseguisse diminuir os homicídios
suicídios no Brasil, não teria como fazer isso sem repensar a atual política de drogas que a gente tem. Então, o nosso encontro bastante feliz no Conjuve foi gerando, né, assim, uma série de teias para hoje a gente configurar o que é a organização social, né, a Iniciativa Negra por uma nova política sobre drogas. Acho que tiveram também duas experiências, assim, que me marcaram muito, que foi o fato de ficar, eu tô na Plataforma Brasileira de Política de Drogas, já estive no Conselho Consultivo, fui por quase 2 anos articuladora da rede, né, a plataforma hoje, maior pool, né, de organizações da sociedade civil que atuam pela reforma da política de drogas no Brasil. Lidar, né, com a diversidade dessa rede, a diversidade de pautas, né, assim, na plataforma a gente tem de tudo, desde as organizações que estão atuando como a RENFA, por exemplo, a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, fazendo um movimento de base, girando muito da sua atuação para o Nordeste, etc., até organizações que são as maiores especialistas em segurança pública, pesquisa, tem as Mães da Cannabis, né, então essa diversidade vai percebendo, assim, me fez ir percebendo o quanto, tipo, era necessário, inclusive para o momento político que a gente vive, de tantas organizações se mobilizando em torno dessa pauta, que a gente conformasse uma organização que tenha centralidade no combate ao racismo a partir da reforma da política de drogas. E, por fim, a última experiência que mais, assim, acho que me exigiu muito, mas também me fez ter certeza desse caminho, tanto é que eu terminei a minha gestão no Conselho e não estou nem no Conselho Municipal de Drogas, para só me dedicar à iniciativa. Eu fiquei presidente do Conselho Municipal de Política de Drogas e Álcool da cidade de São Paulo, desde dezembro de 2016 até novembro de 2019. E acho que eu fui a presidenta mais jovem, a única mulher, que eu não tenho histórico de mulheres recentes, e que vinha desse campo desse campo que juntava essa série de pautas, né, e tudo mais. Meu antecessor foi o Léo Pinho, que vinha também muito da economia solidária e da saúde mental, mas eu ficar à frente do conselho num período que a gente enfrentou na cidade de São Paulo a desconstrução de uma política pública que estava se configurando ainda no território da Cracolândia por uma política diametralmente oposta, que foi a troca do programa de braços abertos para o Redenção, me exigiu muito na habilidade em tentar reduzir danos, né, porque o programa de braços abertos, ele era um programa que ia se conformando ainda, tinha bastante, assim, para avançar. Depois a gente começou a ter uma série de violações de direitos cotidianas ali no território da Cracolândia. Então, esse acúmulo desses vários lugares que eu passei, que foram bem intensos, fizeram a gente chegar na nossa teoria de mudança, então, da Iniciativa Negra. Acho que é um pouco isso. Natália, você citou sua experiência de gestão, coisas que você fez também mais ligadas à advocacy, nessa articulação, mas na sua trajetória você também tem uma linha de militância pelo movimento estudantil, né? Você acha que essa experiência política, ela pauta a forma como você atua, como você enxerga direitos humanos? Eu acho que sim, ela compõe. De fato, eu comecei a me tornar uma pessoa que me preocupo com causas sociais com 17 para 18 anos. Meu primeiro ano da faculdade de Direito, eu fiz 2 anos de Direito antes de fazer Ciências Sociais, e eu estudava numa faculdade privada, a Unixul, e a Unixul de São Miguel, que era um período que a gente também estava passando pela expansão do ensino superior no Brasil, tanto nas universidades públicas quanto as privadas, mas a gente também seguia para um processo de maior sucateamento dos cursos das universidades privadas, em especial com a implementação das aulas online, etc. E naquele período eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu falei, nossa, mas eu não quero aula online. E a minha preocupação à época era, mas se a minha faculdade de Direito diminuir a qualidade, como que eu vou passar no AB? Eu queria que as minhas preocupações de mundo permanecessem só nisso. Só que aí eu parei de pensar no AB, assim, e entrei pro movimento estudantil. Fiquei até 23 anos e militando no movimento estudantil. Então acho que essa política relacionada aos movimentos sociais mais tradicionais, aos partidos políticos e etc., foi a minha primeira escola de formação oficial. Acho que tem uma coisa anterior na minha vida, assim, que constitui a Natália numa perspectiva empreendedora. Foi o fato de ter vivido atrás de um balcão de uma padaria dos 5 até os 23 também de idade. Então acho que quando você passa, tipo, quase 18 anos da sua vida, e desde criança, atrás de um balcão, entendendo como é toda uma negociação da vida cotidiana das pessoas, porque, né, o pão e o leite é uma coisa que as pessoas vão todos os dias comprar, assim como a pinga que elas tomam no balcão e etc. Então você aprende bastante sobre isso. O movimento estudantil é esse segundo, e desde os 23, né, até agora, que eu vou fazer 32, que eu vou fazer 32, não, vou fazer 33, eu tô nesse campo do terceiro setor, que é a terceira escola, então acho que eles se somam, né, assim, vão melhorando a minha prática. E
Natália, pensando então um pouquinho nesse terceiro campo que você tratou, né, que é esse terceiro setor. Tanto no É de Lei no passado e agora na Iniciativa Negra, você tem atuado como gestora. E quais são os desafios de trabalhar dentro desse modelo de organizações não governamentais? Como você faz? Quais são os desafios ou as dificuldades de implementar estratégias de gestão que sejam coletivas, de uma atuação, né, compartilhada nesses espaços? Olha, são vários desafios e que exigem, assim, uma criação de corpo mesmo, muito rápida. A iniciativa, no ano passado, a gente conformou a nossa teoria de mudança, o nosso planejamento estratégico para os próximos 5 anos, contratou a equipe e vamos. E aí, acho que os desafios são, primeiro, assim, de você desenvolver os próprios espaços dessa instituição. Você não cria uma organização. A princípio, era eu e o Dudu, e às vezes uma pessoa ou outra que faz. Conforme a sua equipe aumenta a criação acho que todo o processo de consolidação de instâncias, os papéis institucionais, os espaços decisórios, o regimento interno que baliza, isso é uma coisa que exige bastante. A gente fez uma opção também de só contratar majoritariamente mulheres negras, então várias delas, inclusive, não vieram do terceiro setor, porque o terceiro setor no Brasil, apesar de estar constituído há bastante tempo e nesse campo de direitos humanos, ele forma e investe na contratação de poucos quadros de pessoas negras. Então, quando a gente vai abrir um processo de escuta, que a gente não chama de processo seletivo, porque a gente entende que para nós negros, qualquer processo que se dê por seletividade, a gente já se entende fora desse processo. Então, a gente adota um processo de escuta, que é onde a gente se abre para escutar o que as pessoas têm para trazer para nossa organização e onde a gente também se coloca para pensar como que a gente vai conseguir construir junto. Então, a gente chama de processo de escuta. Acho que os últimos 3 foram públicos e a gente encontra, assim, bastante dificuldade de encontrar pessoas que vieram do terceiro setor. Então, tem um desafio também em como que você pega um acúmulo de experiências muito bom dessas pessoas, assim, porque passaram por outros lugares, são pessoas que têm uma leitura de mundo muito próxima às da organização, como que você rapidamente as conforma dentro do que é essa linguagem do terceiro setor, o que é esse formato, né, e a gente aproveita e vai desenvolvendo a nossa própria forma de fazer advocacy, assim. E acho que o outro desafio é o de todas as outras organizações, que é como você, de fato, ser uma organização sustentável, né, que você tenha a tranquilidade de saber que você vai funcionar independente dos projetos que você assuma ou não. Tem uma coisa que a gente tem enfrentado agora, que é uma diminuição grande, né, de orçamento público destinado para o terceiro setor, então acho que isso diminui as possibilidades de captação. Acho que um outro desafio é a lentidão na negociação de recursos com as organizações financiadoras, né, assim, de direitos humanos, de direito privado. Acho que o processo de negociação é lento, e não só o processo de negociação, mas o timing de como as coisas vão acontecendo, né, assim, esse ajustamento, esse processo de criação de confiança e na aposta que as organizações vão fazendo nas organizações mais novas, porque eu, apesar de ser uma figurinha um pouquinho mais circulada e carimbada, não modifica a relação com o financiador, né, porque é um desafio da Iniciativa Negra se consolidar enquanto uma organização séria e capaz de realizar aquilo que ela se propõe a realizar para os financiadores. E na iniciativa em especial, a gente tem uma coisa a mais, assim, que é a iniciativa, ela atua com pautas, ela tenta interseccionar pautas que necessariamente não estão configuradas. Então, assim, se você pensar gênero, é uma pauta que por si só está configurada, né, diminuição à violência de gênero ou combate ao racismo, né, tudo isso configurado dentro do campo de direitos humanos. A Iniciativa Negra, quando ela se propõe a juntar esses dois temas, o combate ao racismo, com essa centralidade na reforma da política de drogas, é uma coisa que diversos financiadores, assim, até assustam. Eles falam, não, mas a gente não quer atuar com a legalização das drogas. E isso é um primeiro exercício que a gente não está falando sobre legalização das drogas, a gente está falando sobre uma seara de temas, né, que estão relacionados à atual política de drogas que a gente tem no Brasil. Acho que pensar em mudança de lei hoje, no cenário que a gente está, seria um erro, porque acho que a possibilidade de a gente conseguir qualquer lei que melhore isso. Então você fala, não, a gente está muito longe de falar sobre legalização e tudo mais. Tem uma série de financiadores que não conseguem compreender a conexão da pauta da política de drogas relacionada ao racismo. Então tem financiadores que atuam com combate ao racismo e violência de gênero, mas não conseguem ainda entender as conexões dessas duas pautas. Então o nosso exercício do ano 2, né, assim, que é o que a gente está agora, tem o desafio de apresentar 3 pesquisas até o final do ano que buscam apresentar de uma maneira palatável onde estão essas conexões entre a política de drogas e o racismo. A gente compõe redes que não atuam necessariamente com drogas, porque no Brasil só tem uma, que é a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, mas a gente entende que estrategicamente a gente atua em outras redes que possam
que precisam se aproximar dessa temática, inclusive para aderir essa pauta para sua atuação. Então, por exemplo, na Coalizão Negra por Direitos, a gente compõe a operativa da coalizão, porque a gente entende que tem diversas organizações negras também no Brasil que não conseguem entender, assim, que não é que não conseguem entender, mas que a pauta política de drogas não está no centro da atuação no combate ao racismo. Assim como a gente compõe o Pacto pela Democracia e diversas redes locais em São Paulo e na Bahia. Essa é a nossa opção estratégica, né, de atuação e para ajudar as redes a acumularem, e a gente entende que é um caminho de médio e longo prazo, né, porque a gente está dentro de uma rede, então agora essa rede só olha para isso. E a outra coisa é o investimento grande em divulgação das nossas ideias através de uma estratégia de comunicação desenvolvida com inteligência, etc., né, não só a partir das nossas redes sociais, mas também através dos veículos de mídia maiores. Então acho que são esses os desafios da iniciativa. Eu acho que você está antecipando várias das nossas perguntas que a gente pensou, que é muito bom. E pensando um pouco nesse trabalho que você trouxe, né, de pensar pesquisas que mostrem realmente a relação entre política de drogas e combate ao racismo, como vocês na iniciativa têm se organizado para atuar nesse momento que é muito corajoso, né, no momento de retrocesso político, retrocesso legislativos, para repensar essa própria advocacy que você colocou, né? A iniciativa tem pensado uma nova proposta de fazer advocacy, isso passa também pelo processo de escuta e de escolha de quem vai compor a iniciativa negra por uma nova política de drogas. E como é possível, então, pensar nesse momento estratégias que promovam mudanças estruturais efetivas para uma política que seja realmente nova? Como vocês têm trabalhado nesse sentido? Bom, o que a gente tem apostado, assim, para o novo período, acho que não tem uma resposta única, mas assim, o modo como estava dado, né, da gente fazer advocacy, ele só funciona quando as instâncias do país, os espaços de poder, eles estão todos seguros. Isso já não vem acontecendo desde o processo que culminou no impedimento da Dilma, né, no impeachment, e isso só tem, essa crise, né, das instituições, ela só tem se aprofundado. Então, a possibilidade de tentar mudanças ou controle sobre os órgãos, principalmente do executivo, elas também precisam ser renovadas. A gente acredita que o primeiro passo é que ele seja sempre em rede, reconfigurando novos campos, aproximando organizações que em tese a pauta não dialogava com a outra, então ir aproximando pautas. Então, acho que o principal exemplo disso foi o exercício, a opção que a gente fez de eu ser presidente do Conselho Municipal de Política de Drogas e Álcool aqui de São Paulo, num período que a gente sabia que o prefeito se elegeu, inclusive, dizendo que faria várias atrocidades no território da Cracolândia. A gente entendia que era importante a gente concentrar a nossa atuação nesse único espaço que poderia ser de participação e controle da sociedade civil. As barbáries da Cracolândia, elas não deixaram de existir nesse período, mas a nossa avaliação é que a gestão, né, não só eu na presidência, mas toda a gestão que estava ali, o Centro de Convivência de Lei com a Angélica, a Borda e etc., promoveu uma articulação que deu mais trabalho para o governo implementar o que ele achou que seria mais fácil de fazer. A gente terminou essa gestão, acho que com 3 grandes resultados, que foi um aumento de visibilidade mídia do Conselho sobre as questões do território da Cracolândia muito grandes, né? Assim, a gente consegue verificar isso pela nossa clipagem. A gente tem um segundo resultado, que foi uma reversão de danos que, ao longo do processo, né? O Dória, ele começou a construir o Redenção, depois ele sai, e via Conselho a gente foi produzindo uma série de notas técnicas que ajudaram o Bruno Covas, quando ele assume no lugar do Dória, a criar um projeto de lei que instituía um sistema municipal de política de drogas e álcool na cidade de São Paulo. Porque o que a gente insistia é que que não dava para a cidade de São Paulo ficar refém a um programa de cada governo, mas que a gente precisava instituir um marco regulatório que institui as políticas municipais de drogas e álcool na cidade. Então, feito isso, o Bruno mandou o projeto de lei para a Câmara. Quem recebeu foi a vereadora Patrícia Bezerra, porque a Patrícia Bezerra, ela era presidente da subcomissão de política de drogas dentro da Comissão de Direitos Humanos. Aí a articulação ficou mais ampla ainda, né? A Patrícia chamou o conselho, né, pra gente ajudar a articular diversas pessoas que pudessem fazer uma melhora naquele texto inicial do executivo. Então a gente contou com a mobilização de mais de 70 entre pessoas e entidades, né, assim. E disso foi feito um texto substitutivo. Esse texto substitutivo pela sociedade civil em parceria com as comissões ali da Câmara, que estavam a Patrícia, a Soninha, o Suplicy. E feito isso, aí voltou o texto substitutivo para o executivo não pôde acatar todas as sugestões, até porque tinha coisa que não cabia a um texto de lei, etc. E depois disso, o executivo devolveu para a Câmara e o projeto de lei foi aprovado e sancionado. Então, desde 2019, né, São Paulo conta com um sistema municipal de política de drogas e álcool.
histórico. E eu acho que o terceiro resultado que fecha a minha gestão em 2019 é uma conferência municipal de política de drogas muito mobilizada, assim, com uma grande participação de trabalhadores, usuários, né? A maior conferência de todas as que já estiveram aqui em São Paulo, uma conferência em R$1, né? Mas que tiveram 10 pré-conferências dentro da cidade, mais a conferência final na Câmara. Esse processo mobilizou com a participação de quase 2.000 pessoas. A gente considera isso um resultado muito importante para uma gestão que não contava com nenhum orçamento. A gente conseguiu até 2 emendas parlamentares para realizar essa conferência que foram totalmente inviabilizadas a execução por parte do executivo, assim. Então a gente entendeu que mesmo sem recurso, a gente ia apostar na mobilização em rede e ia fazer. E então o que a iniciativa entende é que quanto mais ela é um sujeito presente em redes estratégicas que aumentem a mobilização, é um caminho que a gente deve perseguir, mais do que tentar sozinho construir mudanças de leis ou só a gente assumir a articulação para uma coisa assim sozinho. Então outra coisa que a gente faz é compor 3 redes nacionais estratégicas e a gente não só compõe, mas a gente escolhe fazer parte de menos redes, mas para poder atuar com bastante qualidade. Então a gente continua na Plataforma Brasileira de Política de Drogas, mas a gente também hoje está na operativa da Coalizão Negra, porque a gente entende a necessidade de aproximar outras organizações negras que atuam no combate ao racismo, na necessidade, né, de se mobilizar pela reforma da política de drogas, assim como a gente também compõe a rede do Pacto pela Democracia, porque a gente entende que uma das principais ameaças do proibicionismo, né, promovido pela guerra às drogas, é o próprio enfraquecimento das instituições, né, do Estado Democrático de Direito, porque não é possível a circulação de uma substância ilegal que não corrompa todas as instâncias do Estado Democrático de Direito, muito para além só daquele policial que recebe um arrego na rua. Então a gente estrategicamente está nessas 3 e a gente compõe outras redes locais, assim, eu vou falar mais, tem na Bahia, né, a gente constrói muito com a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, estamos no Conselho Estadual de Direitos Humanos e aqui em São Paulo a gente participa territorialmente, né, o território que a gente mais atua é na região da Craco, que é o Fórum Aberto Mundaréu da Luz. O Fórum Aberto Mundaréu da Luz também tem sido uma experiência bastante interessante, porque ele traz várias organizações da sociedade civil, moradores, grupos de teatro que tem ali no território, traz o Lab Cidade, o Polis, né, o próprio Mosaico do Mackenzie, que são organizações que já estavam atuando há bastante tempo naquele território, pensando urbanismo e etc, em como transformar aquele território num espaço mais democrático para a habitação, e junta nós, assim, do campo de direitos humanos, né, eu falo, junto o pessoal das drogas com o pessoal do urbanismo, e a gente tem conseguido bons resultados, tanto na existência do fórum, quanto, por exemplo, do fórum já saiu várias atividades que a gente faz no território, mas o fórum ajudou bastante a pensar, né, esse texto substitutivo do projeto de lei que virou o Sistema Municipal de Drogas. A gente construiu um projeto urbanístico e social para 3 quarteirões do território, inclusive com orçamento e etc. E a gente tem dialogado com a prefeitura sobre a viabilidade de você pensar diversas moradias mistas ali pro território. E agora eu acho que um resultado importante foi que, conforme a violência no território aumentou muito, a gente conseguiu uma parceria com o Núcleo de Direitos Humanos da UAB, né, que junto com o Fórum realiza o Balcão de Direitos no território. Então a gente tem uma maior presença, né, uma presença semanal, tanto para receber denúncias de violações de direitos ou solicitações de orientações jurídicas, quanto para estar presentes e acionado quando acontece uma ação violenta no território. Acho que isso é um resultado importante de presença e uma tentativa de fazer, por parte da sociedade civil, fazer um controle sobre um território que está sem controle, porque o Conselho Municipal de Drogas, quando mudou a lei, o prefeito ele acabou colocando mais membros do executivo. Então hoje o Comuda ele tem cumprido com um papel de menos fiscalização ali do território. Então quando a gente vai percebendo isso, a gente tenta constituir outras formas, né, de fazer controle social. Não dá pra gente ficar disputando ou só participando dos conselhos, e aí não dá pra também só esperar que os conselhos mudem. Então a gente tem que ir configurando novos dispositivos para essa democracia que está em desconfiguração.
Natália, quando você falou da importância da participação que vocês têm no operativo da Coalizão Negra, eu fiquei pensando, enfim, da mesma maneira como vocês pautam a importância do tema de drogas dentro do movimento negro, o quanto também é necessário pautar os temas antirracistas dentro das organizações de direitos humanos. Você mesma disse como é importante na iniciativa que vocês não fazem processo seletivo, né, e que as pessoas que vêm do terceiro setor, enfim, não são pessoas negras e não tem quase como colocar essas pessoas que têm a trajetória de terceiro setor como pessoas que compõem a iniciativa. Então eu fiquei pensando um pouco como vocês, dentro da iniciativa, ou você na sua trajetória, enxerga também as possibilidades de pautar dentro das organizações de direitos humanos e dos movimentos essa questão da representatividade negra. Isso é uma questão que está na agenda de vocês, pensando inclusive em fortalecer a possibilidade de mais parcerias com organizações de direitos humanos a partir do momento que os temas antirracistas ganhem mais prioridade? Acho que sempre novas parcerias estão nos nossos horizontes, né? A iniciativa, ela, acho que até pela característica que a minha e do Dudu, ela é uma organização, como é que se diz, porosa, né? Ela não tá com uma forma rígida de atuação. E a gente atua em duas redes que são não negras, que é o Pacto pela Democracia e a própria plataforma. Na plataforma, uma coisa que a gente tá cuidando, e eu pessoalmente tô fazendo, que é a minha tarefa na executiva mesmo, cuidar da assessoria de ações antidiscriminatórias, né? Então, a Plataforma Brasileira de Política de Drogas é um grande exemplo de uma rede que, ao longo dos seus 5 anos, ela vem, aos poucos, conseguindo fazer esse alinhamento, esse ajuste de melhoras em procedimentos, práticas e etc., com essa responsabilidade no combate ao racismo. E eu acho que a tendência das organizações de direitos humanos em se aproximar desse tema, seja porque a gente tem tido uma maior visibilidade, né, assim, acho que a expansão dos meios de comunicação via internet fizeram várias novas vozes surgirem, né, e colocar, porque não é que o racismo é uma novidade no Brasil, mas a maneira como ela tem sido abordada e a sua importância tem sido estado no centro, ela obriga as organizações de direitos humanos a repensarem as suas práticas, e não só as novas vozes, como a própria pressão de alguns financiadores, né, então assim, as organizações de direitos humanos que não repensarem essas suas práticas, elas vão ter mais dificuldade de construir em rede, né, e acho que até dificuldade de fortalecer as suas pautas, né, porque outras organizações e outras vozes vão surgindo. A gente existe, inclusive, para ajudar a qualificar os espaços não negros que a gente está. É muito importante. Essa discussão, ela sempre acaba aparecendo também em outros momentos no Transmissão, muito para discutir como as organizações de direitos humanos muitas vezes não conseguem implementar um espaço de respeito à diversidade, de respeito à diferença, e inclusive isso tem impacto nas próprias pautas que são construídas internamente por essas organizações. Em março, teve uma polêmica a respeito do abraço dado pelo Drauzio Varela, uma mulher trans presa, e isso gerou inúmeras questões sobre o difícil diálogo com o público a respeito do sistema penal. Isso não é novo pra gente que tem trabalhado há algum tempo nesse campo, mas quando se trata de preconceito da população com as pessoas presas, você acha que trabalhar, disseminar e produzir informações e conteúdo sobre o fato de que a principal causa da prisão no Brasil e de certa forma no mundo é a falida guerra às drogas, surte algum efeito? Ou você acha que pode surtir algum efeito pra gente desconstruir essa narrativa sobre a prisão e desconstruir esse olhar de preconceito que existe sobre as pessoas em contato com a justiça criminal? Eu acho que o episódio do Drauzio, né, enfim, eu acho que primeiro foi uma vitória a gente conseguir trazer uma maior visibilidade e abordagem para a população carcerária. O Drauzio, ele não tá nisso de hoje, né, ele tá nisso há bastante tempo, mas ele não é porque ele tá nisso há bastante tempo e estava na TV Globo, ele tinha conseguido levar essa pauta com tanta facilidade lá pra dentro. E a sociedade, eu tenho uma sensação, assim, de que a nossa sociedade, ela tende a se comover com histórias reais, né, então com pessoas que elas consigam se identificar. Acho que até um desafio, né, de linguagem e da nossa disputa estética e de linguagem é sair dos jargões, né? Então o desencarceramento, a guerra às drogas e o sistema penal, a seletividade do sistema penal, gente, nossa, vamos falar em português. Porque a partir do momento que as pessoas tiverem que acessar um dicionário para entender o que a gente tá falando, porque o campo de direitos humanos, né, assim como qualquer campo, ele tem o seu vocabulário próprio, né? Mas a gente conseguir fazer isso, que é a furar
furada de bolha, ela é uma coisa que demora pra acontecer. Tanto é que eu não sei se fosse outro caso, se rapidamente se mobilizariam pra descobrir qual que foi o crime da pessoa envolvida, né? A pessoa trans envolvida. Enfim, então tem uma série de polêmicas, né? Assim, esse episódio. É por isso que ele virou polêmico, entendeu? E por outro lado, eu vejo, assim, eu acompanho um pouco pelas redes sociais e tudo mais, a mobilização das pessoas que atuam com a pauta antipunitivista, por um campo mulheres que são mães e que também são feministas, assim, a gente não está conseguindo se entender. Isso é um sintoma dos tempos que a gente vive, né? Enquanto sociedade, o nosso campo não consegue se entender, a sociedade não tem conseguido se entender. Então, eu acho que esse episódio, ele ainda vai se desdobrar em muitas reflexões, né? Porque acho que primeiro tentaram desqualificar e dizer que era fake news, o crime cometido pela trans, depois tentaram dizer que a Globo errou, depois tentaram dizer que a Globo errou. Sempre que acontece uma coisa polêmica, as pessoas ficam tentando buscar o erro, quem foi o erro, pra gente já criar um outro tribunal pra acusar quem errou, né? Enfim, então a gente tá nessa, né? Estamos no meio da polêmica. Eu não sei se tem mais muita coisa pra eu falar em relação a isso, porque é um processo que tá acontecendo, assim. Pra mim acho que remete muito a essa discussão, que acho que é um pouco que a Su pensou, né, na pergunta, da gente tentar ver como não assumir muitas vezes o olhar estrutural para essas discussões sobre cárcere, no fundo, não resolve, né? Eu pensei muito nessa situação do Drauzio, em várias discussões que a gente já teve no ITTC, outras organizações, de como quando em geral a gente faz material de comunicação, a gente tenta buscar, entre aspas, o bom bandido, né? Então a pessoa que era inocente, que não tinha cometido, que roubou uma galinha, que roubou uma maçã, e aí com isso a gente fica reforçando uma seletividade do que seria o caso justificável, né, da crítica ao sistema prisional. E por um lado, esse caso da Suzy, né, mostra que talvez seja muito difícil mesmo tratar só, né, sem ilustrar com o bom bandido, mas talvez ele seja sintomático do quanto a gente precise ir mais a fundo na crítica, né, e eu acho que isso que é tão legal da iniciativa de ser uma organização que se banca numa proposta muito estrutural de olhar, né, que eu acho que isso, muitas organizações de direitos humanos trabalham no cotidiano sem ter claro qual é a visão de mundo que elas querem de estrutura, né, de mudança social. Aí eu acho que isso remete a uma última pergunta desse nosso bloco, Natália, que a gente já tateou mais de uma vez aqui, esse tema de financiamento. Você falou tanto sobre as dificuldades das organizações brancas que não falarem sobre questões sociais, ou mesmo em relação a vocês, mas ainda sobre a iniciativa, você falou um pouco de uma dificuldade ser muito demorado, né, os processos de financiamento. Eu queria saber se você acha que nessa demora é possível permitir, né, ou é possível pelo menos compatibilizar essa visão que vocês têm de mudança a médio e longo prazo com o tipo de desenho de resultado que o financiador geralmente quer, né? Será que no desenho daquilo que se propõe, vocês conseguem, os financiadores também, eles estão prontos para financiarem iniciativas que precisam de um tempo de médio e longo prazo, para as quais não funciona? Vocês nunca vão alcançar o que vocês estão se propondo a fazer num projeto que tem que entregar resultado em 6 meses, né? Você acha que os financiadores estão prontos para isso? Eles conseguem oferecer condições para vocês fazerem esse trabalho? Como é que é essa parte? Olha, acho que eu não tenho como dizer se os financiadores estão prontos, porque eu não sou a financiadora, eu sou a financiada. E acho que os financiadores, para escolherem as suas linhas e etc., eles também fazem o seu planejamento estratégico e etc., e tem os motivos pelos quais eles optam a apoiar ações de A ou B. Eu, enquanto uma pessoa que cuido de uma organização que precisa de recursos, eu acho que o nosso exercício é sempre, né, a gente demonstrar o quanto que é complexo apresentar resultados para coisas que exigem mudanças estruturais, mas o quanto que pode ser, de fato, construir justiça social, ter uma organização muito qualificada, buscando incidir em processos para mudanças estruturais, né? Pode parecer, assim, muito abstrato e às vezes fica até difícil, mas o que eu percebo é que realmente, assim, diversos financiadores, eles têm uma perspectiva de um resultado imediato, né? Assim, fazer a mensuração de resultado para quem atua com pautas como as nossas em direitos humanos é difícil, né? Assim, eu até fiz um curso recente no Itaú Cultural sobre não gestão de projetos, mas era de indicadores para pensar, para produzir a geração de resultados de projetos. E o grande desafio é achar um método para isso. Sei lá, por exemplo, a articulação. Para chegar em
determinado resultado, vamos lá, articulação é uma coisa que ela não tem hora, não tem tempo, ela não tem lugar. Você faz ela pelo WhatsApp, por telefone, pessoalmente, em reuniões oficiais, reuniões heteroficiais, no chá de bebê, entendeu? Assim, no happy hour. No happy hour. Exatamente. Se um dia eu tivesse que colocar num relatório, talvez, assim, a quantidade de conversas e horas, assim, que eu gastei pra chegar em um determinado resultado, acho que eu consigo nem lembrar, entendeu? Assim, acho que essa experiência do Comuda, ela me mostrou muito isso, né? E pelo fato da Cracolândia, ela viver em alta nos jornais e etc., é um negócio muito louco, entendeu? Que você acorda um dia, hoje é sábado, eu vou levar o meu filho no parque. E aí, te toca o telefone de um trabalhador, esse não era sábado, era domingo, toca o telefone de um trabalhador que estava lá refém no meio das bombas, dizendo que estava sendo solicitada a presença de alguém do governo lá para negociar o fim ali do conflito. Aí eu não sabia o que fazer, era domingo, né, assim, de sol. Aí eu liguei pro secretário de governo da cidade, né, eu falei, olha, eu preciso que você me ajude, assim, aqui a pensar e tudo mais, essa situação, né, meu telefone só tocou. E aí o secretário também não estava em São Paulo, assim, eu lembro, mas assim, aquele conflito naquele momento, dentro de 2 horas, foi resolvido. E aí, acho que eu devia fazer um diário, querido diário. Hoje, nós... acordei. Hoje nós impedimos que o conflito durasse tantas horas ou não tivesse consequências piores. Ou mesmo você conseguir engajar, né? Engajar uma pauta num veículo de comunicação com maior visibilidade. É todo um trabalho. A gente trabalha com assessoria e, assim, são 2, 3 meses trabalhando, né? Uma pauta pra você chegar naquela foto, pra chegar naquela entrevista, ou conseguir escrever colunas para veículos de mídia, enfim. Então, até o resultado de mídia, eu acho que é uma coisa mais fácil de você medir. Se você tiver isso como indicador sobre o seu trabalho, o de mídia, ele é um bom indicador. O de como você utiliza a estratégia de lançamento das suas pesquisas também, assim. Então, o que a gente tem tentado fazer com essas pesquisas que a gente vai lançar esse ano, é necessariamente, assim, é importante ter o PDF, mas para nós, a gente vai fazer o PDF vai estar lá bonitinho, etc. Mas o que a gente quer é conseguir trabalhar o alcance dessas pesquisas de outra maneira para que mais gente consiga entender as nossas causas, não estejam só na linguagem de pesquisa. Então, de maneira geral, como eu tô no meio do caminho ainda, tipo, aprendendo a desenvolver indicadores para medir a qualidade do meu próprio trabalho, os doadores não estão preparados. Eu não tenho como falar sobre uma coisa que eu não tenho, que eu não faço parte, né? Eu não sou doadora, eu sou financiada, mas eu acho que as exigências, né, assim, elas são muitas, tanto é que exigem a gente conseguir fazer toda essa ginástica pra conseguir apresentar resultados. Acho que falta também, às vezes, profundidade por parte de algumas pessoas que a gente dialoga, profundidade sobre o tema, né, assim, ou já vem com alguns olhares mais prontos, né, mais consolidados, então acho que demora, inclusive, a negociação, porque a gente passa uma boa parte explicando e educando esse financiador sobre a pauta e a importância dessa pauta, né? Mas acho que é uma característica da elite nacional. Não, mas acho que você falou já sabe, muito, tipo, é surreal. Eu fico pensando mesmo, ainda que você trabalhe com um indicador, sabe, que você anote todos os eventos que você foi, tem uma coisa que é difícil de mensurar mesmo o resultado. O mesmo caso que você falou é quase contrafactual, né? Tipo, podia ter durado 10, não durou, mas como você mostra o tamanho disso, acho que é muito difícil mesmo. A pauta que a gente atuou bastante o ano passado todo, que foi o Projeto Anticrime. O Projeto Anticrime, como é que você mede o resultado daquilo, né? Porque, primeiro, não foi só a gente que trabalhou, o resultado foi fruto de uma articulação em rede, né? Assim, tiveram várias organizações de direitos humanos, acho que quase todas no Brasil, que se colocaram em rede para atuar com qualidade naquele processo. Teve o resultado, assim, um resultado que a gente não considera uma vitória, né? Mas que nesse ano já volta tudo de novo. Os pontos que foram barrados já volta tudo esse ano em novos PLs, né? E até o aprovado, que era bom, né? O juiz de garantias já caiu, então já tá de novo. Exatamente. Então, assim, como é que você mede o resultado disso? Ou de quem foi mais protagonista nesse processo? Porque foi uma articulação muito em rede, né? Eu lembro que as notas técnicas no grupo da coalizão, eles eram produzidos por 6, 7 pessoas em 3, 4 horas, assim, pra poder pautar a votação e etc. E eu tenho uma sensação de que a foto, ela vai dizer muito. Organizações como a Iniciativa, por exemplo, que tem muito esse negócio, assim, de atuar em rede, a gente prefere fortalecer e fomentar uma atuação em rede, mais do que necessariamente a gente ter destaque personalizado dos atores envolvidos
envolvidos na ação que está acontecendo, entendeu? Eu acho que a gente acaba enfrentando essa dificuldade porque, no final das contas, às vezes o financiador gosta da foto bonita. Mesmo que a foto bonita, ela não diga nada sobre aquela articulação que está sendo feita ou sobre o resultado daquilo. Tem um financiador que a gente tem trabalhado recentemente, que é o Instituto Ibirapitanga. O Ibirapitanga, ele apresentou pra gente uma metodologia que eu achei interessante. A cada 3 meses a gente tem um relatório com várias perguntas, assim, e a cada 3 meses a gente responde. Não é um relatório complexo de fazer, sabe? São perguntas meio básicas, mas que serve tanto pra gente sempre, a cada 3 meses, reolhar pro projeto que a gente se propôs a fazer, serve pra eles enquanto financiador, enquanto instrumento de monitoramento, e ao final do financiamento, o seu relatório é a junção de todas aquelas informações. Eu acho que a transparência por parte do financiador nos ajuda enquanto organização. Assim como a gente precisa ser transparente quando a gente pede um financiamento e dizer claramente quais são as nossas ações, os objetivos que a gente pretende chegar, a gente fica mais confortável quando o financiador também nos diz o que ele espera, né? E o monitoramento constante, ele cria um processo de confiança que acho que torna confortável para todos os lados envolvidos. Então, eu já tinha trabalhado com diversos financiadores, o Estado também, né? Assim, ele pede, assim, é difícil o relatório para projetos financiados por orçamento público, mas é aquela coisa, vamos fazer lá no final, daqui 1 ano, daqui 2, enfim. Ou então você tem o Siconv, que te exige prestação de conta o tempo todo, assim, né? Então, acho que a transparência, o ajuste de expectativas de ambos os lados faz o processo acontecer de um modo muito mais tranquilo para todo mundo e gera, né, a confiança entre todas as partes envolvidas. Natália, a gente está vivendo um momento que todos os trabalhos associados a direitos humanos, as narrativas de direitos humanos, são vistas de modo negativo e muitas vezes sofrem diversos ataques. Então a gente vê que militantes de direitos humanos estão sempre de algum modo em risco. O que você faz para acreditar que ainda é possível trabalhar com direitos humanos e para te manter a esperança nessa luta que é tão difícil e estrutural, que é pensar uma nova política de drogas com perspectiva, né, de uma luta antirracista e em direitos humanos? A primeira coisa que eu acho que não tem muita opção, eu não tenho muita opção. Assim, o mundo, ele é assim desde que ele é mundo, né? As contradições, as opressões, as violências. A gente tem marcos históricos que nos conformam nesse tempo, né? Do contemporâneo. Mas, enfim, é necessário fazer, propor uma outra proposta de mundo, né? Acho que é mais do que só atuar com direitos humanos e etc. Tem uma questão filosófica de que mundo, então, nós estamos propondo. Então, não é só resistir, é que hoje a gente tem muito mais que se exercitar em fazer resistências do que um espaço para conseguir propor outras formas de coexistir aqui. Acho que isso é um ponto, mas eu não tenho muita opção que não seja fazer isso. Hoje, o meu sustento, ele é a forma como eu como, como eu vivo, etc. É trabalhar com direitos humanos, eu não tenho muita opção. Acho que eu também não tenho outra opção, mudar de área, né? Então, falar assim, não, então acho que agora eu quero trabalhar com idosos. Terceira idade, drogas, não será possível. Nada contra quem trabalha com a melhor idade, inclusive ando cada vez mais preocupada em como a gente vai se aposentar e como é que vai ser, assim, não. Né? Talvez não, acho que... Não, mas como vai ser a velhice, né? Como é que vai ser essa velhice da gente que trabalha tanto, né? Assim, porque hoje ainda são condições muito precárias a forma como a gente trabalha com direitos humanos, né? Assim, são muitas horas de trabalho, tem condições de trabalho que não nos deixam tranquilos, que é justamente isso, a incerteza de financiamento para continuar fazendo ações, a incerteza para você fazer planejamentos pessoais de médio e longo prazo, tudo isso impacta na saúde mental do trabalhador em direitos humanos, né? Então, mesmo com tudo isso, eu não sei se eu conseguiria hoje não trabalhar com essa causa. E outra coisa é que eu realmente acredito, entendeu? Eu realmente acredito que é necessário essa transformação, é necessário a mudança da política de drogas, é necessário a gente pensar isso, inclusive, para fortalecer um Estado democrático de direito, né? Eu acho que é necessário pensar a reforma da
política de drogas, também pra gente começar a gerar outras economias dentro da esfera da legalidade, porque o fato das drogas estarem, parte das drogas, né, não todas, estarem na ilegalidade, não quer dizer que não tem um mercado econômico organizado nisso. Eu acho que esse mercado econômico ele deve estar a serviço do desenvolvimento social, né, e não para agora como ele está organizado, que é no não desenvolvimento social, na aniquilamento social, na morte das pessoas, na produção de sofrimentos diversos por conta da proibição. Você, quando mencionou a precariedade, essa incerteza, né, de recursos para continuar nesse trabalho, tocou num tema que a gente sempre gosta de falar aqui, que é, enfim, como que a gente vive, né, esse mundo de trabalho com direitos humanos, as situações de esgotamento, de incerteza, de precariedade, o que a gente faz para conseguir se manter bem lidando com tudo isso, quando a gente enxerga que não é uma opção trabalhar com outra coisa. E aí, para você, Natália, como que você faz nesse cenário, ainda mais agora que como gestora você também é responsável por outras pessoas, né, terem, enfim, essas condições de renda, a dinâmica de bem-estar que elas têm nesse ambiente de trabalho. Então, como que você pensa essa questão do autocuidado, do cuidado coletivo para quem trabalha com direitos humanos, para você mesma? Cara, eu tive um ano que eu encerrei, que eu tava trabalhando muito, assim, muito. Acho que eu tava no ITTC, na Iniciativa Negra e no Edley. Foi dezembro de 2016. E esse ano foi um ano, assim, que eu trabalhei muito. E, assim, às vezes o trabalhar muito é, inclusive, porque tem oportunidades legais que você quer fazer, para além de só o recurso, mas de expandir mesmo, assim, o seu conhecimento, a sua experiência, etc. E fora as responsabilidades que você já tinha assumido. Nesse ano, eu tive um pico de pressão alta em dezembro. Eu tava com uns 27 anos. E então, um pico de pressão alta bem no final do ano, eu achei bastante simbólico, né? Porque eu lembro que eu tive um pico de pressão alta depois de ter uns 2 dias trabalhado muitas horas, assim, que nem uma alucinada. E isso me fez começar a parar e pensar, tipo, o que eu queria da vida. E como eu já sou mãe, eu já era mãe, eu sou mãe, uma delas é que eu não queria deixar o meu filho órfão por uma irresponsabilidade minha de não conseguir me cuidar. Então, terminou o ano, veio o recesso e eu comecei a fazer essa reflexão. E fazer essa reflexão, ela exige, assim, você ir se livrando de algumas responsabilidades e tudo mais, mas fechando bem. Mas e como que você faz, então, as suas contas caberem dentro de trabalhar menos? E não só isso, acho que o último processo, assim, que eu, e, assim, sempre, né, sempre fazendo terapia. Eu faço terapia, acho super necessário. Eu faço terapia já há uns 10 anos também, assim, 11. E com terapeuta, tipo, métodos diversos. E uma coisa que eu comecei a entender é que nós temos subjetividade. Então, assim, tem a Natália, que é a ativista, a socióloga, que atua pela reforma da política de drogas e etc. Mas tem a Nath, né? Assim, tem esta pessoa que tem outros desejos e etc. E mesmo que as causas pelas quais eu atuo, elas sejam muito importantes pra mim e tem a ver com a visão de mundo da Nath, elas não podem ser mais do que a Natália ou a Natália ser só isso. Então, um exercício constante de descolamento entre o sujeito e as causas que ele representa e qual que é o momento de desligar essa chave é uma coisa que tem me proporcionado bastante saúde mental. A outra coisa também, tipo, tentar, sabe, assim, dar uma alienada de vez em quando, sabe, assim. Então, eu mudei de terapeuta, assim, eu recomendo pra todo mundo um método que eu achei que é terapia corporal e é uma conversa tátil, enfim, uma coisa super importante. Eu gosto de massagens também, gosto de barra de axis, mas todas as coisas que elas tocam no corpo, elas vão te ajudando a criar corpo, inclusive, pra esse corpo que sustenta o que passa dentro de toda essa cabeça, né? Porque atuar com essas pautas, elas exigem muita reflexão e etc, etc. Tá, e aí elas vão pra onde, né? Como que você equilibra tudo isso dentro do seu corpo, né? Então, pode parecer papo de nada a ver, maior papo de que a gente pode ser mais saudável, melhor, mas não é, gente, assim, funciona pra mim. Me ensinou, qual que é o momento certo de desligar, eu olhar pro corpo e falar, não, se eu sentar assim, eu consigo resolver essa situação. Se eu não sentir a estrutura aqui, sei lá, no meio do peito, é onde eu vou terminar o dia com um super pico de ansiedade, assim. E no tempo livre, aí eu fui também adquirindo hobbies, que eu percebi que o hobby da Natália era tomar cerveja com as pessoas que trabalham também com os direitos humanos, e a gente ficava falando também sobre direitos humanos. Então, muito quebra-cabeça, assim, quebra-cabeça é uma das minhas coisas, assim, que me desligam. As séries mais idiotas dos canais por streaming, então, Netflix, sabe, assim, as pessoas, elas falam, olha, você viu aquela série do Netflix sobre sei que racismo? Não,
Não vi. Não vi. Eu vi, acho que um romance, assim, sabe? Tipo... Uma comédia romântica. Uma comédia romântica. Então, é isso. Até o Globoplay, assim, eu tenho acessado nessa busca constante de consumir outras coisas que não sejam as nossas pautas. E isso, né? Ficar com filho, viajar, ter bons amigos. Recentemente eu tenho ficado bastante no bairro que eu cresci, assim, que é a Penha, principalmente porque o meu pai faleceu agora em janeiro. E isso me fez me religar a várias coisas, assim, que fazem parte da minha raiz. Retomar contatos com vários desses amigos, assim, da periferia e viver mais na periferia. Isso tem sido uma coisa... Eu tenho gostado muito no último período. Sobretudo porque eu, enquanto sujeita periférica, mas que há um tempo estou morando no centro, eu lido com causas que são sobretudo, questões de pessoas da periferia. E há um tempo, assim, eu acho que eu frequentava menos a periferia. Uma coisa é ir lá visitar a minha mãe, outra coisa é viver mais um cotidiano periférico. E isso tem me ajudado a rever, inclusive, várias propostas de projetos que eu penso em desenvolver relacionado à prevenção e redução de danos, juventude e funk, sabe? Assim, isso tem me ajudado a rever o que é a cena de funk, etc. E como esses pancadões têm acontecido aqui em São Paulo. Não é pancadão em São Paulo, é fluxo, né? Enfim. Ou mesmo esse último mês, assim, eu tenho pensado muito sobre como a gente vai desenvolver uma aceleradora de lideranças, né? De pessoas que na periferia já estão fazendo várias coisas e elas precisam, assim, se fortalecer rapidamente para fazer uma melhor atuação no seu bairro, né? Então, para além do legislativo, para além de ser vereador, deputado, etc., é necessário, né, uma escola de pessoas que já fazem muito nas suas comunidades e que consigam se fortalecer e conhecer mais de traquejo para melhorar as suas causas. Então eu tenho pensado muito nisso. Então isso também tem sido bem, como é que fala? Bem, tipo, aliviado a minha cabeça. Então hoje eu consigo ser uma pessoa que na iniciativa eu trabalho só umas 50 horas semanais. Esse é um tema que a Luísa também gosta. O de trabalhar só 50 horas semanais? Não, da aceleradora. Sim. Sim. Eu acho que com tantas recomendações e reflexões a gente pode passar pro nosso encerramento e pro momento faça a sua transmissão, que nosso ouvinte já conhece. Nath, Transmissão de Direitos Humanos, ele é um projeto que ele visa fazer circular ideias sobre direitos humanos para que a gente possa refletir, olhar para nossa prática e pensar novas formas de agir. E essas recomendações de circulação de ideias, não só de textos, mas de livro, de poesia, música, filme. Então, a gente queria pedir para você aqui fazer a sua transmissão de direitos humanos. Eu tô com 2 livros que eu tô, tipo, lendo agora, que a gente fala que a gente quer ter a cabeça livre, mas nem sempre é verdade. Eu até trouxe aqui, o Negras Lideranças, que são mulheres ativistas da periferia de São Paulo, da editora Dandara, né, que a Dandara é uma idealização do Juninho, um super parceiro nosso. E eu tô lendo o livro do Preto Zezé, Das Quadras para o Mundo. Eu já tinha lido o primeiro livro do Zezé. O Zezé é uma das pessoas, assim, que... Zezé cearense, presidente da CUF Internacional, e ele é uma das pessoas que nos últimos 2 anos, assim, me permite, assim, que a gente faça várias trocas e reflexões muito importantes. Ele fala que eu tenho um papel muito importante para ele pensar algumas coisas, mas ele também tem, né, nessa perspectiva de periferia, etc. E o livro dele eu gosto porque justamente, assim, ele mantém uma linguagem simples, falando sobre coisas complexas e sensíveis. Eu acho que o nosso grande exercício é como que a gente fala sobre temas que são sensíveis para a vida das pessoas, complexos, numa linguagem simples, sem chavão, ou sem ficar falando, sabe? Às vezes as pessoas pensam que falar de periferia é falar tudo em gíria e palavrão, e não é, né? Assim, a periferia é mais do que gíria. Então, são esses 2 livros que eu tô lendo, e os 2 falam justamente sobre lideranças periféricas, tanto de mulheres quanto do Zezé. E música. Eu tenho ouvido muito o álbum do MC, do Amarelo, mas a música pra ele que mais me diz, assim, é a primeira, que fala que tudo que nós tem é nós. E eu acho que eu fiquei muito com essa sensação em dezembro e janeiro, quando eu tava lá na Zona Leste, desse processo de cuidado do meu pai, ficando lá e etc. E eu brinco que o meu pai, ele morreu quando as minhas terapeutas estavam de licença, as 2, né, que ele morreu no dia 2 de janeiro. A maior parte de todos os meus amigos classe média estavam viajando, porque a classe média viaja no Ano Novo, enfim, com várias fotos lindas no Instagram. E o que eu tinha ali pra lidar com aquilo, e foi a primeira vivência de morte mais próxima que eu tive na minha vida, foi do meu pai, foi meio as pessoas que estavam ali, que sempre que não me viam já há bastante tempo,
tempo me ajudando a desenrolar várias coisas. E eu acho que essa música do Emicida, na época, eu tava ouvindo muito e ela me fez ter muito essa sensação do que é estar e pertencer à periferia. Então, essa do Emicida, ela é chave pro meu ano, assim. Mas é claro, a gente ouve um monte de coisa. Às vezes eu ouço sofrência, tá na moda esse negócio mesmo. E, cara, é simples, rapidamente você decora a letra, assim, e de repente você já tá ali sofrendo. Mas eu acho muito legal, assim, que assim, a maior parte das sofrências são só cantadas por mulheres. Sempre, né? Assim, sempre. Negócio muito ótimo, então rola uma identificação. É igual também. o brega, sempre são mulheres cantando. Muito massa, assim, então acho que isso que eu tenho ouvido um pouco. E ver, qualquer coisa que eu vou achando lá no Netflix, vou dando uma desligada, no Globoplay também. Uns ruinzinhos também, né? Uns ruinzinhos também. Teve aquela série lá do Celton Mello que tá no Globoplay, que é... Ah, Sessão de Terapia? Sessão de Terapia, aquilo lá eu fiquei um tempinho ali, porque era sobre pessoas, né? Não, E, eu assim, acho que é boa. Nossa, me dá muita mas... angústia aquela série, eu não assisto não. Acho que é isso, Sex Education, clássico. Ai, Sex Education, ótimo. assistam, gente, fica como Pro recomendação. relax, é muito bom. É Exato. muito bom. E eu que tenho um menino, né, de 7, aí eu fico sempre tentando pensar em como que eu vou lidar com ele quando ele for adolescente. Sex Education é maravilhoso. Nath, muito, muito, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui com nós e reviver esse momento de nós três que trabalhamos juntas, também a Luísa que não pôde estar aqui com a gente, mas foi muito importante te ouvir aqui. Sim, obrigada, Natália. Enfim, obrigada também a você que escutou o nosso episódio inteiro. Muito obrigada por acompanhar a gente. Se você tiver algum comentário, quiser continuar essa conversa, você pode falar com a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. E a iniciativa também tá, né, Natália, nas redes sociais. Eu queria agradecer também. A Luísa não gosta que eu falo isso, mas eu sempre falo que ela foi a minha melhor chefa. Assim, super organizada, foi ela que me contratou, né, pra ir pro ITTC. Ter trabalhado com vocês foi maravilhoso. O ITTC é uma organização que me ensinou a só trabalhar com mulheres, assim, o quanto que isso é potente, produtivo. Esse papo de competitividade, de que a TPM vai fazer ficar um bando de mulher louca, assim, é um mito no ITTC. Não era isso, pelo contrário, era um processo muito coletivo, solidário. Então, obrigada de vocês terem me chamado também. Eu tô super feliz de vocês estarem com transmissão DH, porque eu ouço e recebo a newsletter e tudo direitinho. Então, parabéns. E que a gente continue sempre se cruzando. E a iniciativa está no Instagram, então a Iniciativa Negra, por uma nova política sobre drogas, Facebook, em breve estreia no Twitter e tem o nosso site também. E a gente lança podcast no próximo mês. Yay, que gostamos legal. de podcast. E a gente troca podcast. Demais. Então, lembrando que os nossos episódios sempre vão refletir sobre trajetórias de defensoras e defensores de direitos humanos e você pode acessar os episódios anteriores no nosso site, que é o www.transmissãodh.com.br. Entra lá e dá uma explorada no site, então. Isso aí, aproveita e compartilha com uma amiga, com um amigo, com alguma outra pessoa que você acha que pode gostar. É isso então por hoje, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau! Tchau! Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma ao seu podcast.